E aí, galera, beleza? Bom, vamos então para mais um vídeo aqui do Estúdio com Prazer, né? E hoje eu queria falar com vocês, eu quero falar com vocês sobre a questão de proximidade das provas e escolha dos conteúdos a serem estudados. Então eu vou mais uma vez me resguardar aqui de dados técnicos, né, científicos, da necessidade que o nosso cérebro tem de estudar, de ter contato com os conteúdos de uma forma um pouco mais frequente e, pelo menos no início, né, não olhar uma única vez o conteúdo e depois achar que daqui 6 meses, ou daqui 3 meses, ou daqui 4 meses, quando você for fazer a prova, você vai conseguir lembrar de todo esse conteúdo. Retomando e lembrando então, gente, da questão da memória recente, né? Uma coisa é você ter aquela memória recente, então eu estudei hoje e eu sei hoje aquilo que eu estudei, e outra coisa é eu estudar hoje, daqui 10 dias, daqui 20 dias, até a gente fixar bem e mudar de região do cérebro, né? Digamos assim, né? Sai ali da região de memória recente, parte para uma memória um pouco mais médio e longo prazo, até transformar isso em um conhecimento, né? Uma memória que a gente podia quase que chamar aqui de conhecimento, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente entra no cursinho ou a gente chega no terceiro ano e a gente acha que a gente tem que ver todos os conteúdos durante o ano. Então percebam que pelo volume de conteúdos que nós temos e pelo tempo que nós temos em um ano, estudar todo o conteúdo, 100% do conteúdo em um ano, é você estudar muito conteúdo em pouco tempo. Muito conteúdo em pouco tempo quer dizer que você vai ver uma vez só o conteúdo, às vezes duas, e pior do que isso, né? Ou somado a isso, você vai ver rapidamente. Então você vai ver rápido um conteúdo que às vezes você não sabe, um conteúdo que você nunca teve contato, você vai ver rápido e uma única vez. Isso vai fazer com que ele fique ali estacionado numa memória curta, e por isso que você vai ter a sensação de que você entendeu a aula, você vai ter a sensação de que você entendeu quando você estudou, mas daqui 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você for fazer o vestibular, você já não vai lembrar mais. Então, é importante que a gente lembre o seguinte, né? É mais interessante que a gente aprenda, isso é porcentagem, né? Então vamos supor que a gente durante o ano consiga ver 80% do conteúdo e aprender bem, ou seja, 80% do conteúdo. Então significa que nós vamos aprender 80% de 80%. 80% de 80% vai dar 64%, certo? 8 vezes 8, 64. E aí, se você simplificar, porque 8 vezes 8 simplificou, né? Por 10 e por 10, então isso vai dar 64%. Se você tenta ver 100% do conteúdo, ou seja, muito conteúdo em pouco tempo, e você cai em termos de percentual de aproveitamento, às vezes aproveitamento de 40% ou 50%, vai ficar preso aos 40% e 50%. Ou seja, compensa sim você em determinado momento perceber que você vai ter que ver menos quantidade de conteúdo com mais qualidade de conteúdo, mesmo que alguns conteúdos fiquem para trás. Né? Então, gente, é muito importante que vocês trabalhem dessa forma. Né? Um conteúdo ele precisa ser visto e ele precisa ser revisto. No curso de alta performance, né, que vocês têm disponível também para adquirir lá o curso de alta performance, tem um momento em que a gente fala um pouco, a gente explica mais sobre isso, né, com mais detalhes sobre isso, no sentido de a gente ter uma frequência um pouco maior de revisões. Então eu vejo o conteúdo hoje e aí eu me programo. Por exemplo, sei lá, vi funções quadráticas hoje, aí eu vou estudar hoje à tarde e vou fazer exercícios. Mas aí eu tenho uma agenda para organizar, por exemplo, eu fiz lá o mapa mental de função quadrática, né? E eu tenho as anotações do meu caderno. Então eu me programo. Daqui 15 dias eu vou dar uma lida nesse mapa mental e nessa minha revisão. Daqui 25 dias e daqui 40 dias, por exemplo. Isso vai fazer com que você transforme esta memória curta do que você viu de função quadrática em memória a longo prazo. Se é algo que você tem mais dificuldade, estabeleça que daqui 40 dias, mas daqui 60, vai colocando essas revisões frequentes. Porque eu percebo que para você estudar a primeira vez a função quadrática, você vai gastar lá 2 horas. Mas para você fazer a revisão, para manter o teu cérebro ativado em relação àquele conhecimento, àquela informação, você vai gastar lá 10, 15 minutinhos. Então dá para você programar no final de semana várias revisões. E aí, quando você estiver resolvendo provas anteriores, quando você estiver fazendo simulado, você vai ser mais uma vez motivado e obrigado, digamos, a ter contato com este conteúdo.
E isso vai fazendo com que essas memórias, vai fazendo com que essas revisões frequentes, vai fazendo com que a nossa memória recente ela fique ativada em relação a esse tipo de situação. Tá? Então isso é importante que a gente estabeleça como meta aí em termos de revisões e estabelecer memória não só de curto prazo, mas médio e longo prazo. Tá? E aí vou aproveitar, gente, para, por exemplo, quando você chega e fala assim, Suzuki, eu estou há 2 semanas de um vestibular importante, eu estou há 3 semanas de um vestibular importante, né? 2, 3 semanas de vestibular importante. Quando chegar perto do Enem, agora no meio do ano tem alguns vestibulares, mesmo no final do ano temos alguns vestibulares. Né? Aquela dúvida do que fazer. Bom, a ideia é a seguinte, eu estou há 2 semanas do vestibular. Adianta eu estudar aquele conteúdo que eu já sei, aquele conteúdo que eu já percebi que eu é certo, que não tenho problema com ele? Não. Você perda de tempo, aí é melhor descansar. Né? Porque é o conteúdo que você já domina, é o conteúdo que você já vai acertar, é o conteúdo que você já sabe. Então isso aí você já domina, isso aí não tem necessidade da gente se preocupar com esse conteúdo. Tá? Adianta eu estudar aquele conteúdo mais difícil? Vou pegar lá um conteúdo de química que é muito pesado para mim, um conteúdo que eu não consigo, que eu sei que eu tenho muita dificuldade, que eu olho para ele e falo, nossa, eu ainda preciso estudar muito, porque senão eu não vou conseguir fixar. Mesmo que eu estudar muito, eu vou ter que ter uma frequência um pouco maior de estudo. Adianta estudar esse cara? Não, porque são 2 semanas. Percebam que eu estou falando de há 2 semanas do vestibular. Só que no meio do caminho, nós temos aqueles conteúdos que a gente ainda não tem aquela segurança de sempre acertar. A gente ainda não tem aquela segurança, putz, esse conteúdo eu sempre acerto. Mas é um conteúdo que eu apresento possibilidades de acerto. Né? Então é um conteúdo que eu não acerto com certeza, que eu não tenho segurança. Né? Então é um conteúdo que às vezes eu acerto um pouco aqui, quando é uma questão de um pouco mais fácil eu acerto. Questão de nível médio para nível difícil eu já comecei a errar, já comecei a ter problemas. Mas eu sei que é um conteúdo que eu tenho um certo domínio geral. É esse conteúdo que você vai estudar faltando 2 semanas. Você vai escolher uns 6, 7, de 6 a 10, vai. Você vai escolher de 6 a 10 conteúdos dessa faixa de conteúdos, independentemente da disciplina, que é aquele conteúdo que vai fazer você melhorar o seu desempenho. Estudar aquilo que você já acertou não vai fazer você ter um diferencial na reta final. Estudar aquela coisa muito difícil, aquele conteúdo que às vezes você vai estudar a semana inteira e mesmo assim não vai acertar, e quando eu digo muito difícil para você, dentro da sua dificuldade, também não vai fazer você crescer em pontuação. O que vai fazer às vezes você acertar 4, 5 questões a mais na reta final é pegar esse conteúdo. Porque aí, gente, você vai pegar esse conteúdo que você não domina tanto assim e que durante o processo você não conseguiu fazer com que ele saísse da região de memória curta para uma região de memória mais fixa, mais processual. E aí você vai trabalhar com ele em memória curta. Ah, professor, é quase como decorar? É quase como decorar. Você estuda aquele conteúdo nas 2 últimas semanas, aqueles 6 a 10 conteúdos, você vai chegar na prova com aquele conteúdo fresco na cabeça, você não vai esquecer aquele conteúdo, vai aumentar a capacidade de pontuação. Então eu preciso entender como funciona o nosso cérebro, eu preciso entender quais são as melhores estratégias, porque senão às vezes a gente fica, né? Ah, mas o que eu vou revisar? Eu vou revisar tudo, eu vou dar uma olhada em tudo, eu vou dar um exemplo claro, tá, pessoal? Para quem não é da região aqui nosso Paraná, nós temos o vestibular da UEPG, que é um vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o vestibular da UEM, que normalmente acontecem muito próximo. Esse ano, eles vão acontecer com uma semana de diferença. Acontece o UEPG, depois acontece na semana seguinte a UEM. Um aluno presencial meu, ele tem foco exclusivo na UEM, é um foco na UEM já há muito tempo. Chegou nas 2 últimas semanas, ele tem lá as revisões de obra e os resumos e exercícios de obras literárias para fazer, tanto da UEM quanto da UEPG. Daí ele chega para mim e diz assim, eu pensei em dar uma olhada essa semana rapidinho na da UEPG, qualquer coisa semana que vem eu olho rapidinho da UEM. Eu falei, cara, qual é o teu foco? Teu foco não é a UEM? A UEM não é daqui 2 semanas? Então, ao invés de olhar rapidinho as obras da UEPG, rapidinho as obras da UEM, é melhor você olhar com qualidade, com tempo, as obras da UEM. Porque aí você faz isso em 2 semanas, com calma, são 10 obras, assiste as aulas de revisão que nós gravamos, mais a lista de exercícios que vai gastar na fase de 1 hora e pouquinho por dia. Todo dia, de segunda, terça, 10 dias, faz as coisas com calma. Né? Porque senão a gente vai ver de novo, em 2 semanas, um volume grande de conteúdos num espaço pequeno de tempo. Não vai funcionar. Então é melhor você jogar na memória recente aquilo que você tem capacidade de melhorar, aquilo que você tem capacidade de acertar.
Então não esqueça, está no meio do seu planejamento, vai começar o seu planejamento, é sempre bom a gente relembrar e recorrigir algumas rotas, que é o quê? Ao invés de você ver com pressa, com menos qualidade, 100% conteúdo, às vezes é melhor olhar de 70% a 80% do conteúdo com bastante qualidade. Não se esqueçam dessa conta. Fixar e aprender e de fato transformar em memória de longo prazo. 80% do conteúdo de 80%, desculpa, 80% de 80% do conteúdo é melhor do que você tentar olhar 100% e ter um aproveitamento de 50%, 55%. Tá? Você vai ver mais conteúdo. Lembrando que nas provas objetivas, se a gente chega de 65% a 75% de aproveitamento, normalmente isso é suficiente para fazer ótimas provas, porque aí depois você vai jogar a redação, que é uma boa parte da nota, e a redação normalmente a gente tem que fazer ali entre 85% e 90%, sobe tua média, e aí você consegue bons resultados em termos de vestibular. Tá? Então, cuidado com isso, né? Coloque isso na cabeça. Às vezes a gente fica naquela coisa, eu estou atrasado, estou atrasado. O que é estar atrasado? Não, tem que colocar em dia porque tem exercício para fazer, porque tem conteúdo para estudar. Adianta você ficar tentando colocar em dia alguma coisa que você não aprendeu ainda. Então é melhor ver com calma, aprender primeiro os conteúdos, pega uma sequência, né? Não adianta falarmos de trigonometria, funções trigonométricas, se nem base de função nós temos. Então, às vezes é melhor fixar isso e criar esse processo de revisões constantes, porque aí também você vai aprendendo. Não adianta, gente, você pegar e falar assim, análise combinatória tem dificuldade, então eu vou pegar o final de semana da análise combinatória, sexta, sábado e domingo. Não adianta, tem que ter uma frequência. É estudar hoje, daqui 15 dias, daqui 25 dias, daqui 40 dias, daqui 60 dias. Vai fazendo com frequência, até o momento em que você tem segurança naquilo que você está fazendo. Tudo bem? Galera, um grande abraço para vocês. Aproveitem, né, essas dicas, crie essa rotina de revisões. Lembre-se de não se pressionar. Está chegando o vestibular do meio do ano, Suzuki, está chegando o Enem, o que eu faço? Calma. Vai fazer com qualidade aquilo que dá tempo e aquilo que está na sequência, aquilo que é pré-requisito. Não adianta se desesperar e querer fazer as coisas corridas, porque senão a coisa não vai funcionar e o resultado vai acabar não aparecendo. Beleza? Um grande abraço para vocês, ótima semana e até semana que vem.